interessante. Começando a nossa aula. Pronto, gravando. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bora lá para mais uma aula nossa de empresarial número 3, né? Recuperação judicial de falência, tá? Mas antes de iniciarmos a nossa aula, vamos aqui recapitular alguns conceitos importantes acerca da falência e da recuperação judicial, né? Na nossa aula passada, a gente começou a falar um pouco sobre falência, mas, professor, qual é a diferença realmente que existe entre falência e RJ, né? A recuperação judicial, pessoal, o nome já está falando, a empresa ela vai buscar se recuperar pela via judicial. Então, ela continua funcionando, ela está operando ainda, né? Tem seus trabalhadores, ela está exercendo aquilo que a gente chama de função social, né? E, assim, a legislação busca a todo custo a sua preservação da empresa. Aqui na falência, a empresa não está mais exercendo sua atividade, né? Mas ainda permanece alguns princípios importantes, né? Como esse, o princípio da preservação da empresa, porque a ideia é que ela seja preservada, mas, sobretudo, a maximização dos ativos. Por que é que na falência eu vou querer a maximização dos ativos? Porque eu preciso justamente que esses ativos da empresa eles sejam futuramente contabilizados, né, para formar aquela massa falida e assim a gente, empresa, conseguir honrar com os pagamentos aos seus credores. Então, quanto mais eu tiver de patrimônio nesse sentido e esse patrimônio preservado, melhor para a minha empresa, para que ela possa honrar aqueles débitos com seus credores, tá? Então, essa ideia é muito importante a gente entender logo de cara, porque a gente consegue identificar os princípios da RJ, os princípios da falência, né? E conseguir aplicar aqui realmente no no nosso dia a dia, assim dizendo, do mundo do direito falimentar. Tá? Na nossa aula passada a gente falou um pouco sobre isso, né? O porquê da falência, como é que funcionava mais ou menos o procedimento da falência, né? Vimos os requisitos necessários para dar a entrada com a propositura da ação da falência, né? Existem alguns pressupostos, dentre eles um pressuposto subjetivo, ou seja, sujeito da pessoa que no caso aqui tem que ser empresária, né? Existe um pressuposto objetivo, que é o próprio insolvência do devedor, ou seja, ele precisa estar em um cenário de crise, né? E há um pressuposto da falência formal, que nada mais é do que a sentença que vai decretar o pedido da falência. O artigo 94, ele vai trazer lá todos aqueles requisitos necessários para que um devedor ele possa ir à falência. Gleice chegando, pronto, Gleice, liberei. Ele vai trazer os 3 pontos que a gente pode solicitar à falência. Primeiro deles, quando não houver nenhum pagamento, né, de alguma dívida, e essa dívida que tem que ter pelo menos aí os 40 salários mínimos, não for paga por qualquer razão de direito, se ele for eventualmente executado por uma quantia já liquidada e mesmo assim não paga, não deposita, não nomeia bem, não faz nada, eu posso depois fazer um protestozinho, né, solicitando a sua falência. Né? Também, se ele praticar qualquer ato dos seguintes atos, exceto se fizer parte do plano de recuperação, então ele traz lá, a gente viu no artigo 94, na nossa aula passada, um rol extenso de práticas, de atividades, assim falando, que a empresa ela pode realizar e que aí, nesse caso, vai ocasionar o seu pedido de falência. Né? E aí nós terminamos justamente a nossa aula nesse quadrozinho, né? Aqui previsto nesse nosso slide. Aqui é um desenho que a gente faz, pessoal, só para a gente poder entender como é que funciona todo o procedimento da falência. Existem esses pressupostos, e aí, estando tudo certo, eu ingresso com o pedido de falência, e aí há uma decisão nesse processo. Decisão essa que vai ser denegatória, como o nome já fala, vai negar o meu pedido da falência, como pode ser declaratória, tá? Deixa eu só liberar aqui rapidamente. Pronto, aqui. Pronto. Então, dado entrada com esse procedimento da falência, verificado a existência desses pressupostos e estando tudo certo, o próximo passo vai ser justamente essa sentença que vai ser declaratória de falência, tá? E essa sentença ela pode ser denegatória, nega o pedido da falência, como ela pode ser declaratória, ou seja, beleza, está liberado ali o prosseguimento do processo de falência. Aí aqui vai ter a reunião dos credores, a liquidação do patrimônio, a formação da massa falida, a formação de todo o patrimônio daquela empresa para que eu possa justamente honrar os meus credores.
tá? E aí, pessoal, é nesse momento que a gente começa então a falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais na figura da falência, tá? O sujeito passivo do processo da falência nada mais é do que um empresário. Empresário esse que pode ser tanto um individual ou sociedade, tá? Detalhezinho importante, e aqui a gente reitera, ele tem que ser, na verdade, o mesmo sujeito lá da recuperação judicial, né? Pode ser tanto empresário ou sociedade, mas lembrando que deve estar regularizado, tá? Uma empresa irregular não pode pedir falência, assim como ela não pode pedir RJ, recuperação judicial. Tá? Então, essa lei, da Lei 11.101/2005, que foi atualizada no finalzinho do ano passado, ela não se aplica à empresa pública de economia mista, aquela mesma coisa que existia na recuperação judicial, na falência é do mesmo jeito, tá? Na falência é do mesmo jeito a sua aplicabilidade. Deixa eu só ver aqui, acho que é algum chat, deixa eu ver. Não, apitou para mim, mas acho que não foi nada não. Não sei por que apitou aqui. Ah, acho que foi a Kátia. Pronto, Kátia. Levantou a mão, Kátia. Foi mal. Opa, acho que ela saiu. Relaxa, sem problema, então. Bora voltar aqui. Calma aí, deixa eu botar aqui no slide, que saiu aqui no meu slide também. Opa, pronto. Então, quem é de fato. Deixa eu botar aqui. Pronto. Quem é de fato, pessoal, a figura do sujeito passivo na falência? É como disse, o empresário, ou individual, ou sociedade. Lembrando que esse empresário ele deve estar regularizado, tá? E quem é o sujeito ativo no pedido de falência? Aí ele vai estar lá no artigo 97, tá? Ou seja, podem requerer a falência do devedor, inciso 1, o próprio devedor, né? Aquilo que a gente chama de autofalência. Então a empresa, ela pode solicitar, o empresário, ele pode solicitar o pedido de falência da sua própria empresa, né? O cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro desse devedor ou inventariante, tá? Então, se porventura tinha uma pessoa que figurava à frente da empresa, ela vem a falecer, o cônjuge sobrevivente, ele pode solicitar, sim, o pedido da falência, pode requerer a falência, né? A terceira opção é o cotista, né, ou acionista do devedor, na forma da lei. Esse cara ele também pode solicitar, pode requerer o pedido de falência, pode realizar o pedido de falência, né? Ou a última opção, pessoal, é qualquer credor. Então, qualquer credor pode solicitar o pedido de falência, pode requerer a falência do devedor, tá? Desculpa. Ai, engasguei aqui. A autofalência, pessoal, que é o primeiro caso, né? Como o nome já está falando. Ai, desculpa, que eu me engasguei. A autofalência, como o nome já está falando, é quando a empresa, ela mesma, o próprio devedor, ele vai solicitar a própria falência. Olha só que interessante, né? É meio raro isso acontecer, mas pode acontecer, tá? Bora lá para o artigo 105 da Lei 11.101/2005, para a gente poder dar uma olhada aqui. Deixa eu abrir aqui no nosso Vadmecum aqui no celular. Artigo 105 da lei, né? O devedor em crise econômica ou financeira que julgue não atender os requisitos para pleitear sua recuperação judicial deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguir na atividade, né? Acompanhado dos seguintes documentos. Ou seja, ele vai trazer, pessoal, nessa mesma petição de autofalência, toda a documentação comprobatória da dificuldade financeira. Tá? Então ele vai solicitar essa figura da autofalência, né, como forma aí de um pedido a ser realizado no âmbito do processo judicial, tá? Além da empresa, que é a figura da autofalência, inclusive a gente vai já ver mais à frente por qual motivo a empresa ela pede a autofalência, tem algum benefício, tem alguma coisa, a gente vai já falar sobre isso, tá? Além dele tem a figura do cônjuge, né, herdeiro ou inventariante, tá? Um dos três também pode solicitar. Então, por exemplo, como eu estava falando, eu tinha um cliente empresário individual, né? Ele faleceu, a esposa dele, né, cônjuge sobrevivente, ela pode solicitar fazer o pedido de falência, justamente para pagar todo mundo que está devendo e pronto, pôr um fim àquela demanda. Ou o herdeiro, ou o inventariante, mesma situação, tá? O sócio, e aqui eu gosto de chamar o sócio porque a lei fala tanto acionista quanto cotista. O que isso quer dizer? Cotista, sociedade limitada.
acionista, sociedade anônima. Então, o que ele fala? Tanto a sociedade limitada quanto a anônima, ela pode requerer a figura da falência, tá? Ou então, pessoal, por qualquer credor, e essa, sem sombra de dúvidas, é o principal pedido de falência, é por meio do credor, né? É a mais comum, né? Até porque o pedido de falência pelo credor não deixa de ser uma forma de pressão para cima do devedor. Então o credor ele fala assim: olha, você está me devendo R$ 50.000. Você é acima de 40 salários mínimos? É. Então, você está me devendo R$ 50.000. Ah, vou pagar, vou pagar, vou pagar. Passa um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Cara, ó, se você não pagar, eu vou solicitar a sua falência. Eu vou protestar com pedido de falência. Então, não deixa de ser uma forma de pressionar o devedor a ele honrar com aquela dívida existente. Tá? Então, bora lá. Artigo 97, parágrafo 1º da Lei 11.101/2005. Bora dar um pulo lá no artigo 97. O que ele vai dizer? Podem requerer a falência do devedor, tá? Em especial o parágrafo 1º, ó. O credor empresário, ele apresentará a certidão no registro público de empresas que comprova a regularidade de suas atividades. Bom, acabei de falar. De fato, para solicitar a figura aqui da falência, que é a autofalência, ou por meio de um credor, ele deve demonstrar aqui, no caso aqui, o próprio credor, né, ele vai apresentar a certidão de registro público das empresas que comprova a regularidade de suas atividades. Tá? Então, o credor, ele também deve estar regularizado. Então, o credor irregular, ele não pode solicitar a falência de uma empresa. Ele deve ser um credor regular. E o parágrafo 2º, o credor que não tiver domicílio no Brasil deverá prestar caução relativa às custas e ao pagamento da indenização de que trata o artigo 101. Tá? Então, se porventura for uma empresa de fora que seja credora de uma empresa que faliu aqui no Brasil, ela pode solicitar sem problema algum. Né? Geralmente, essas custas existentes no âmbito do processo da justiça, a pessoa faz um pagamento, né, para que aí haja o prosseguimento. Tá? Algumas discussões existem, tá aqui no nosso balãozinho, ó, discussões existentes. A dívida vencida ou não, o credor com garantia real, fazendo pública, não pode requerer falência do devedor, como é que funciona todas essas indagações que vêm a surgir no âmbito da doutrina. Né? A fazenda pública, pessoal, já tem até um enunciado, como eu coloquei aqui, ó, não possui legitimidade ou interesse de agir para requerer a falência do devedor. Essa é uma grande discussão que existe, porque é o seguinte: quando a empresa ela entra tanto em RJ quanto em falência, provavelmente aquela empresa já não paga tributo há algum tempo. Né? Geralmente, quando a empresa ela começa a ficar mal das pernas, a primeira coisa que ela deixa de pagar é tributo. Né? São impostos. Então, a fazenda pública acaba sendo, geralmente, num processo de falência, a maior credora. Geralmente ela é a maior credora. Então, há um entendimento na doutrina, né, há uma discussão na doutrina, né, de que ela poderia requerer o pedido de falência. Mas o STJ já se posicionou justamente pela fazenda pública, né, e pelas empresas, geralmente, terem essa dificuldade em honrar com os impostos, né, de que ela não teria legitimidade, né, ou interesse para requerer a falência do devedor empresário. Tá? Então, somente aquelas pessoas, como a gente falou, autofalência, cônjuge, herdeiro inventariante, sócio, credor, apenas esses podem requerer a figura da falência do devedor. Tá? Beleza? E aí existem discussões que a doutrina tem encaminhado um posicionamento, como eu disse, dívida vencida ou não, ou seja, eu tenho uma dívida com uma determinada empresa, eu preciso esperar ela se vencer para eu requerer a falência dela? Ou a dívida já existente eu já posso requerer? Então, o credor com garantia real, ou seja, eu posso solicitar a falência? Pode, sem problema algum. Tá? Não preciso esperar a dívida se vencer. Né? Então, eu posso protestar. Protesto, ela ocorre justamente pela falta de pagamento. Né? Então, eu posso realizar um protesto sem problema algum. Né? Ali da empresa que não tem honrado com o seu pagamento. Tá? E aí, pessoal, calma aí, pronto. E aí, pessoal, quando tá todos os requisitos preenchidos, os pressupostos preenchidos, o pedido da falência
ele vai ter como competência aquele mesmo artigozinho que fala da recuperação judicial, né? O foro competente de fato, calma aí, só liberar aqui, pronto. O foro competente de fato para o pedido da falência, lá no artigo 3º da lei, é justamente o local do principal estabelecimento. E principal estabelecimento, a gente já falou quando a gente estudou lá em recuperação judicial, não é a matriz da empresa. Na verdade, o principal estabelecimento é onde há a maior concentração, maior volume de negócios. Justamente porque, como tem um mundo de credores, né, uma lista de credores, é preciso ver aonde que está a maior concentração ali de negócios firmados, justamente para facilitar esse pagamento aí da empresa em falência ou da recuperanda, aquela que está em recuperação judicial, tá? Então, é muito importante a gente ter isso em mente, porque assim como na falência, a RJ também tem esse mesmo entendimento de que a competência para dar entrada no pedido da falência também é o local do principal estabelecimento, tá? Então, para fins de direito falimentar, o local do principal estabelecimento é aquele onde partem as decisões empresariais, né? E não necessariamente a sede indicada no registro público. Isso aqui é um enunciado 465 da Justiça Federal, mas o entendimento já pacificado do próprio STJ é, como a gente disse, que é onde há a maior concentração de volume de negócios, tá? E, pessoal, para insolvência, detalhezinho importante, a gente precisa demonstrar a figura da insolvência para pedir a falência. Como a gente já falou, a insolvência nada mais é do que a insuficiência de ativo para saldar o passivo. Ou seja, o que é insolvência que a doutrina coloca? Uma empresa está em insolvência, uma empresa não está muito bem das pernas. O que isso quer dizer? É que há uma insolvência de ativo para saldar o passivo. O professor, traduz aí. Ativo, pessoal, é tudo aquilo que a empresa vai adquirir, vai trazer para o seu nome. Então, se ela tem um terreno, se ela tem imóvel, se ela tem, sei lá, bens, tudo isso são ativos que a empresa possui, né? Agora, o passivo são as contas que ela tem a pagar, né? É aquilo que às vezes os contadores gostam de falar. O ativo é o a receber, né? E o passivo é o a pagar, né? Então, o débito, o que existe de passivo, nada mais são do que os débitos da empresa. Então, quando a empresa ela tem mais débito do que crédito, ou seja, mais dívida do que dinheiro, é igual a gente, pessoal. Se você tiver, a galera tem cartão de crédito, a pessoa ganha R$ 2.000 de salário e gasta 5.000, uma hora você vai falir, né? Assim como ocorre com as empresas, do mesmo jeito, né? As empresas também têm seus custos e têm seus créditos, né? Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Quando ela começa a ter um débito maior do que o crédito, a gente tem aquilo que a gente classifica, que a gente caracteriza como insolvência da empresa, tá? E esse cenário de insolvência é importantíssimo. Importantíssimo e, inclusive, é pressuposto para o pedido da falência. Tá? Então, para eu solicitar a falência, de fato, eu tenho que estar nesse cenário de insolvência. O André pergunta aqui: pode pedir falência direto e não pedir a RJ? Pode sim, viu? André ou Evelyn, não sei quem foi que perguntou, mas pode sim, tá? Não necessariamente você deve passar pelo caminho da recuperação judicial para só depois ir para a falência. Não precisa não, tá? Geralmente, esse é o caminho, né? A pessoa ela tenta inicialmente uma via de recuperação, ela tenta uma via de tentar ultrapassar aquele momento, né? Superar aquele momento de crise. Então, por isso que geralmente se entra primeiro com um pedido de recuperação judicial, né? E não dando certo, né? Acaba indo para uma falência. Esse geralmente tende a ser o caminho, né? Mas, André, ou Evelyn, pode pedir diretamente o pedido da falência, sem problema algum. Tá? Você fala assim, professor, e até muitas vezes, é interessante, às vezes o empresário ele faz o seguinte: eu vou entrar com o pedido da recuperação judicial, que pelo menos eu não fecho. Né? É assim que ele vê. Então, eu vou entrar com o pedido da recuperação judicial. E aí o juiz, ao analisar a documentação, o juiz fala assim, rapaz, essa empresa aqui não tem condições alguma de estar funcionando.
é falência direto. Então ele também pode negar o pedido da recuperação judicial e até encaminhar diretamente para a falência, tá? Então tem esses detalhezinhos importantes acerca aí, de fato, da falência, tá? O uso da falência como meio de cobrança de dívida, isso, inclusive, é uma discussão que existe, né, no âmbito jurisprudencial e doutrinário, né? É o que eu falo, pessoal. Às vezes a teoria é linda demais, mas a prática é diferente, né? E é aqui que a gente vai encontrar esse cenário de discussão. A doutrina, ela fala que o credor, ele pode sim usar da falência como meio de cobrança. Então ele pode chegar lá para o devedor, né, e falar assim, ó, se você não me pagar, eu vou entrar com a falência. Eu vou pedir a sua falência. Então é meio uma forma de fato de forçar ali o pagamento da dívida existente, né? Mas o próprio STJ, por isso que eu digo que na doutrina é lindo, né? Na prática é diferente. O STJ ele não permite esse tipo de atitude, né? Você entrar com pedido para cobrar uma dívida. Então, por quê? Porque ele entende que a ideia ali do procedimento não é uma cobrança. O procedimento falimentar é um momento, né, de fato, de criação, de montagem ali, assim falando, da massa falida, para que haja o pagamento de todos os credores. Então não é um momento de execução, não é um momento de cobrança. O STJ entende isso. Então por isso que eu gosto de falar que a doutrina, a teoria é uma coisa, a prática é outra. O STJ ele tem um posicionamento tanto para recuperação judicial quanto para falência de muita cautela com a empresa. Eles não são muito assim de prejudicar a empresa. Pelo contrário, eles são mais. A ideia corrente que prevalece dentro do STJ é de um olhar mais preocupado com a empresa, com a ideia de preservá-la, com a ideia de fazer com que ela consiga honrar com os seus objetivos, né, as suas contas, etc. Né? A ideia é fazer com que ela consiga honrar com seus credores. Então, a preservação da empresa é a prevalência, é a preferência até do próprio STJ, tá? Ele tem um entendimento firmado nesse sentido. Bora ver aqui rapidinho o artigo 94. Deixa eu ver aqui o que eu tinha colocado, né? Deixa eu ver aqui o que eu botei. Calma aí, artigo 94. Deixa eu voltar aqui, eu estava no 97, né? Artigo 94, né, a gente falou, será decretada a falência do devedor, que a gente já viu essa situação, né, mas o que eu chamo a atenção aqui é o parágrafo 3º, né? Na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos executivos de forma do parágrafo único do artigo 9º, acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar, nos termos da legislação específica, né? Então, na hipótese do inciso 1, qual é o inciso 1? É de fato quando a empresa ela não paga no vencimento a obrigação líquida, né, materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse pelo menos a 40 salários mínimos. Então o que é isso? Eu tenho alguns títulos para receber, você tem que me pagar, sei lá, um cheque, uma nota promissória, títulos de crédito, né, ou qualquer outra dívida que você venha a ter, né, e você não honra, você não paga. Vocês lembram no semestre passado, que vocês estudaram em societário e título de crédito, que o protesto do título ele é justamente embasado por uma falta de pagamento. É um dos motivos que levam você a poder protestar, que autoriza você a realizar o protesto. Então, por exemplo, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu estava, foi 2 meses, a gente está em maio, março, pronto, 2 meses mesmo, né? Eu estava lá no Rio, né? Tinha tirado férias e fui para o Rio para passar meu aniversário. Quando eu cheguei lá, minha mãe fala assim: meu filho, olha aqui o que eu acabei de receber da gerente do banco. O meu nome foi protestado. E aí eu fui atrás, entrei em contato com o cartório para saber o que tinha acontecido, etc. E tinha sido uma multa, né, muito antiga que minha mãe não tinha pago, de fato. Né? Ela realmente não tinha pago aquela multa. Então, ela tinha sido protestada pela falta de pagamento. Então, a falta de pagamento, ela enseja o pedido do protesto. Tá? E aí, o que ele está falando aqui nesse parágrafo 3º, né, é que justamente esse pedido de falência, se utilizando desse argumento da falta de pagamento, ele deve vir acompanhado
dos documentos que comprovam esse protesto. No caso, o protesto realizado em cartório com fins de falência. Né? É um protestozinho específico, tá, pessoal? Você chega lá no cartório e fala assim: olha, a empresa X, CNPJ número tal, não está honrando com a sua dívida. Não pagou para mim uma dívida aqui, um título de crédito de 40 mil reais, exemplo, chutar. Então eu queria fazer um protesto com fins de falência, com fins de pedido de falência. É um protesto específico lá no cartório de títulos e protestos, tá? Então é uma forma de você, de fato, forçar ali o devedor ao pagamento daquilo que lhe é devido, tá? Aí, ó, tá aí, para protesto de título, acabei de falar, né? É um protesto especial para fins de falência, para títulos que não comportam protesto cambial, sentença ou contrato, tá? Então, nesse caso aqui, você vai levar o seu títulozinho para você receber, né, que você tem para receber, você leva lá no cartório e pede um protesto especial para fins de falência, tá? Beleza? Tranquilo? Porque se você o que é possível, né? O que ele fala aqui é a figura da sentença. Se você tiver uma sentença que declara ali aquele pagamento, é óbvio que, ó, que você consegue levar, né, isso como pedido de falência. Mas o protesto do título lá no cartório de protesto é um protesto específico, que é chamado de protesto especial para fins de falência, tá? Professor, qual seria a proporção da dívida para justificar o pedido de falência? Por exemplo, uma empresa que fatura milhões, mas possui um débito de 10 mil reais. Esse credor poderia solicitar a falência dessa empresa? Mas tua pergunta, André, bora lá. Existem alguns pressupostos, como a gente já viu, né? Pelo menos tem uma dívida aí de 40 salários mínimos, o que nesse seu caso que você trouxe estaria super atendido, né? Uma dívida aí de 10 mil reais. Mas a empresa, ela é bem maior do que isso, né? Uma proporção, uma empresa que fatura milhões, né? Então 10 mil não seria nada. O que geralmente se exige nesse processo falimentar, André, é que a empresa de fato esteja em insolvência. Ou seja, aqui nesse caso ela fatura 1 milhão, mas ela tem um débito de 10, então ela não está em insolvência. Os juízes entendem que, no caso, se fosse o contrário, ela tivesse um faturamento de 10, mais uma dívida de 1 milhão. Ou seja, é quando a empresa ela passa a ter mais dívida do que crédito. Ela passa a ter mais débito do que crédito. Então, esse geralmente, André, é o cenário que autoriza, né, que justifica o pedido de falência que é que você trouxe. Né? É quando a empresa ela passa a ter mais débito do que crédito. Né? Ela fatura bem menos do que aquilo que ela está devendo. Então, esse cenário repetido por alguns meses ou até anos justifica já o pedido da falência. Tá? Professor, então se eu for no cartório, eu posso pedir falência? Pode sim, tá? Mas se a empresa estiver fechada muito tempo, tem que pedir? Pronto, perfeito, Gleice. Porque assim, uma coisa é de fato a empresa fechar as portas. Ou seja, eu tenho uma empresa aqui, vou ali e baixo o portão. E aí sumo do mapa. Essa é uma empresa que fechou de maneira irregular, tá? O ideal é que as empresas elas fechem de maneira regular, né? Ou seja, haja o procedimento falimentar, o que não é o caso desse exemplo que você está trazendo, né? A empresa ela fechou, se mudou, ninguém sabe. Então, nesse caso, eu posso realizar, de fato, o protesto, né, em cartório com pedido de falência. Tá? Então você tem que pedir, Gleice, porque esse protesto ele vai chegar nos bens da empresa e futuramente, se não tiver nada ali no nome dela, porque o sócio, nesse caso, né, o empresário fechou as portas e sumiu do mapa. Né? Então, nesse cenário, a gente vai buscar aquilo que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica em um processo à parte. Inclusive, a desconsideração da personalidade jurídica, que foi alterada pela MP da Liberdade Econômica, hoje Lei da Liberdade Econômica, ela fala justamente isso, né? Que caso porventura o empresário ele tenha agido de má fé, ele tenha agido de maneira fraudulenta, que é esse caso, Gleice, que você trouxe, é autorizado a justiça a desconsideração da personalidade jurídica. Então, nesse caso, como você está bem colocando aí, em que, de fato, o empresário some, ele age de má fé,
ele age de maneira fraudulenta, assim dizendo, porque ele fecha as portas e some, ele está com dívida para pagar. Então ele agiu de má fé. Nesse caso, Gleice, eu posso fazer esse protesto, posso, para deixar até registrado, bem direitinho, bem bonitinho, mas eu posso levar, inclusive, esse título do protesto para cima de um processo judiciário, para dentro de um processo judicial, e mais futuramente pedir aquilo que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? Porque com a desconsideração eu vou quebrar a personalidade jurídica e vou ingressar no patrimônio do sócio. Então, a não ser que ele seja um laranja, né? E aí realmente eu vou ficar aquém do pagamento, a não ser que eu comprove que existe um esquema e etc. Só que isso é bem mais difícil, né, na prática. Mas a via de regra é que eu posso pedir aí a desconsideração da personalidade jurídica. Tá? O caminho seria esse, Gleice, nesse seu caso. Tá? Se o cara fechar a porta e sumir. Porque, como eu disse, ele fechar a porta e sumir é um típico exemplo de crime falimentar, assim dizendo, porque ele está eu ia falar, nem existe a palavra. Ele está se usando, né, da má fé para não pagar os seus credores. Tá? Então, bora lá, bora voltar aqui. Calma aí. Então, pessoal, é possível fazer esse protesto em cartório. É o chamado protesto especial para fins de falência, tá? E aí a gente vai entrar naquilo que a gente chama de atos de falência, tá? O que são os atos de falência, professor? Já vi que todos os requisitos são preenchidos, entrei judicialmente para que haja de fato ali a decretação da falência, né? Tudo dando certo, professor. Eu vou então agora ingressar aqui com os atos de falência. Como é que funciona isso? O que são esses atos de falência? Né? Então, além do pedido de falência por impontualidade, é possível o devedor solicitar a falência pelos atos de falência. Artigos 94, inciso 2 e 3. Bora lá. 94, inciso 2 e 3. 1. Executado por qualquer quantia, não paga, não deposita e não nomeia bens a priori, né, para que haja ali a penhora, né, aliás, ou pratica qualquer dos atos, né, como a gente já viu, de desfazimento de patrimônio, crime falimentar, como bem colocou a Gleice, o cara fecha a porta e some. Se ele pratica qualquer esse tipo de atitude, eu posso solicitar aquilo que a gente chama de atos de falência. Os atos de falência são práticas realizadas pelo empresário que já ensejam o pedido de falência, que já justificam o pedido de falência. Tá? Então, André, até mesmo a tua dúvida acerca financeira, né, que já ensejaria o fato da empresa ela ter um débito maior do que crédito, além disso, se o empresário praticar qualquer tipo de ato de falência, quais são os atos de falência? É ele não pagar uma dívida que existe, é ele começar a se desfazer de patrimônio e fechar as portas, né? Todos os casos aqui previstos no inciso 3º do 94, ó. Transferir estabelecimento, simular transferência, reforçar, garantia por dívida contraída. Se ele começar a agir, na verdade, pessoal, o resumo desse inciso 3º do 94 é justamente a atitude de má-fé que o empresário pratica, né, dentro da falência. Então, isso já enseja, sim, o pedido falimentar. Tá? E aí, pessoal, para a gente falar sobre a questão da execução frustrada, que é justamente o inciso 2º do artigo 94, né, que a gente pode buscar para requerer esse pedido de falência, eu vou pedir para a gente dar uma pausa por aqui, porque a gente está andando bem rápido com o conteúdo, e aí eu quero falar de execução frustrada, já está chegando 9h30, não quero que fique muito tarde, fique muito conteúdo na cabeça de vocês, eu não gosto de andar muito rápido com essa matéria, eu prefiro que a gente vá devagarzinho, tá? Todos os dias, hoje a gente deu um pulo bem bom, bem legal aqui, a gente estava no slide 28, que a gente começou a nossa aula hoje, a gente já está no slide 34, né? Então, para a semana que vem, a gente continua com a execução de frustrada, tá? A meta atingimos aí o slide 38, e aí nas últimas aulas a gente vai até o 42, porque só faltam praticamente realmente 3 aulas, né? Então são 3 momentos aí que a gente vai ter pelo menos 4 slides por aula. A gente só tem 3 encontros, né? Hoje, dia 4, tem o dia 11 e tem o dia 18, tá? Então temos aí alguns encontros, na próxima aula a gente vai
Por isso que eu não quero andar muito com conteúdo, senão já acaba a matéria, se eu quisesse, acabava hoje na matéria, né? Então, porque a gente já viu muita recuperação judicial, por isso que eu disse, eu gosto de começar por RJ, porque a RJ me dá uma base boa para entender a falência, né? E aí a falência acaba sendo uma matéria bem mais pouca, né? Bem mais tranquila, na verdade, de ser vista, né? Porque o grosso da matéria a gente já viu na recuperação judicial, né? Então, quando a gente vem para a falência, a gente consegue andar bem mais rápido, bem mais tranquilo, né? Nessa disciplina, ainda mais de maneira remota. Aí que você consegue andar mais rápido mesmo, tá? Então, na nossa próxima aula, a gente vai continuar a execução frustrada. Vamos falar sobre os atos, mais atos de falência, tá? E falar um pouco sobre o famoso depósito lesivo, né? Que é quando a empresa ela tinha um prazo para depositar, né, como forma de acabar com o processo judicial, né, ela deposita em juízo aquilo que ela deve, é o que a gente chama de depósito lesivo. Então tem muita matériazinha que eu não queria esticar hoje a nossa aula, porque senão vai ficar muito conteúdo para vocês estudarem, tá? Então, na nossa próxima aula, hoje a gente parou no slide 38, tá? A gente está no slide, estamos aqui no slide 34. Próxima aula a gente vai até o 40, mais ou menos, né? E aí, na nossa última aula, vai do 40 a 43, né? Então, só 3 slides na nossa última aula, tá? Então, na aula que vem, a gente está no 34, a nossa meta é até, pelo menos, até o 40, tá? Então, para a gente andando devagarzinho, tranquilo, sem muito pressa. Eu prefiro que vocês leiam com calma, estudem com calma essa matéria, né? Do que sair aqui atacando conteúdo para vocês, tá? Então, pessoal, por hoje eu vou encerrar por aqui, tá? Execução frustrada é onde a gente parou. Na semana que vem a gente continua essa matéria, falando um pouco sobre o que é essa execução frustrada, o que é depósito elisivo, essa temática tão interessante que é dentro do direito falimentar, tá? Então vocês dêem uma olhada na doutrina, tudo isso que a gente falou hoje, né? Os requisitos para a propositura aí da falência, né? A gente falou sobre o protesto da falência, então dê uma olhada nisso aí, a competência na falência, tá? Que é justamente o principal local do estabelecimento, e quem pode solicitar a falência, quem é que pode requerer? Esse foi o grande centro da nossa aula de hoje. Pode ser a autofalência, pode ser o cônjuge, o herdeiro ou inventariante, pode ser o sócio, como pode ser um determinado credor. Basta ele requerer e fazer também o protesto especial com pedido de falência, tá? Beleza? Tranquilo. André Evelyn, ótima aula, boa noite, Márcio. Valeu demais, galera. Vou encerrar aqui a gravação, só um momentinho. Inclusive, eu acho que eu tô até. Deixa eu enterrar aqui, para mim.